Monitor digital. Alô, você que curte o monitor digital. Chegou a hora da nossa aula sobre as estruturas de decisão com o comando SI. Vamos acompanhar? O Felipe da vez. Olá pessoal, até o momento, todos os programas que nós desenvolvemos tinham uma sequência de passos a serem executados, linha por linha, sem que nenhuma dessas linhas, essas sequências, fossem interrompidas por alguma decisão. Então o que a gente vai aprender a fazer agora é fazer com que o computador tome essas decisões. Isso não quer dizer que o computador tenha a sua capacidade de pensar ou coisa do tipo. Pelo menos os recursos que a gente conhece atualmente, não existe uma inteligência desse tipo, pelo menos que nós conhecemos aqui. O que nós vamos fazer agora é o computador tomar decisões que nós passaremos para ele. O primeiro comando que nós vamos aprender é o comando se, que é um comando que verifica se isso é uma verdade, se isso for uma verdade, ele realiza ou não aquela etapa. Para vocês entenderem um pouco melhor, isso aqui é um programa mais profissional. Se vocês observarem aqui, esse é um programa que tem várias linhas de instruções aqui, ó. Se vocês observarem aqui, existem algumas verificações. Isso aqui, por exemplo, é um se. Se o diretório não existir, o que o computador vai fazer? Ele vai, por exemplo, criar um diretório. Mas não é para você se preocupar com esse tipo de comando, que isso aqui é um tipo de comando que nós vamos aprender mais para frente durante o nosso curso. E aqui vocês observem que tem várias decisões, tá vendo, que o computador toma? Olha só, se existe uma pasta de foto, aqui nós estamos verificando se existe o registro no banco de dados. Então, é uma série de ifs que são usados, de sys que são usados, para que o programa funcione de forma correta. Então, como que a gente faz essas tomadas de decisões aqui no nosso Visual G? Vamos exemplificar o seguinte passo. Você vai ter que pedir ao usuário que forneça a idade dele. A partir dessa idade, você vai dizer se ele é maior de idade, baseado que uma pessoa maior de idade no Brasil é maior ou igual a 18 anos. Então, para isso, nós vamos, então, inicialmente declarar uma variável aqui chamada idade, do tipo inteiro, porque nomes, idades de pessoas não possuem casas decimais, não existe um ano e meio, por exemplo, para representar a idade. Você tem 1 ano ou 2 anos, mesmo que você esteja próximo de fazer os 2 anos, por exemplo, estiver com 1 ano e meio, você tem 1 ano de idade. Então, primeiro, eu vou pedir a pessoa para fornecer a idade. Então, vou colocar aqui o comando escreva, entre com a idade, em seguida, leia idade. Então, vamos colocar aqui direto, como a gente sabe até agora, vamos escrever a mensagem. Escreva maior de idade. Vamos verificar se o programa funciona? Vamos rodar agora. Vou colocar aqui o número 22. Opa, maior de idade, parece que funcionou, né? Vamos rodar novamente o programa. Vamos colocar agora 15. Também colocou maior de idade. Por quê? Se vocês observarem aqui, existe uma sequência de linhas que são executadas passo a passo. Então, vai aparecer essa mensagem lá, entra com a idade, depois leia a idade, e em seguida essa mensagem que está solta aqui. Se essa mensagem está solta, o computador vai fazer exatamente o que você mandou ele fazer. O computador não tem a capacidade de entender o que você está fazendo. Ele simplesmente executa o que você mandou. Como a gente não colocou para ele fazer verificação nenhuma, ele simplesmente escreve maior de idade o tempo todo. Então agora nós vamos conhecer um operador chamado se. O que o operador se faz? Ele faz uma verificação. Então a sintaxe do se é a seguinte. A sintaxe é essa. Se você coloca uma condição aqui, condição que você quiser, então, e em seguida você fecha com um fim C, para dizer que o comando fim C terminou em algum momento. E aqui dentro você coloca os comandos desse se, que pode ser o comando que você achar que deve ser realizado, caso essa resposta aqui seja verdadeira. Como fazer isso então? Vou escrever aqui, ó, se, já coloquei uma então. Isso aqui é uma boa prática de programação, tá, pessoal? Se eu sei que o se começa com se e termina com então, eu já coloco o então de uma vez. Eu já posso, inclusive, colocar aqui o fim C. Por que eu vou colocar o fim C aqui? Porque eu sei que
todo si termina com fim C. Isso também é uma boa prática. E agora eu vou colocar o seguinte. Qual que é a regra que diz que uma pessoa é maior de idade? Quando a idade é maior ou igual a 18. Então eu vou simplesmente pegar a variável idade e colocar aqui o sinal de maior ou igual. E em seguida eu coloco a verificação. Ou seja, se a idade for maior ou igual a 18, se o número que o usuário forneceu aqui for maior ou igual a 18, eu vou exibir a mensagem. Ó. Vou recortar aqui e colar aqui. Maior de idade. Vamos rodar o programa? Rodando o programa agora, eu vou digitar aqui 25. Maior de idade. Funcionou corretamente. Vamos rodar novamente e vamos digitar o número 12 agora, a idade 12. Observe que não apareceu mensagem nenhuma. O programa funcionou para o que ele precisa. Agora vamos supor que você também queira exibir uma mensagem caso a pessoa for menor de idade. Então eu posso fazer isso aqui. Se idade for menor que 18, então escreva menor de idade. E, novamente, o fim C. Observe que a sintaxe do se pede um se, um então e um fim C. Não pode faltar isso, senão o programa não compila. Se eu rodar o programa agora, você vai observar que eu vou colocar 12 aqui e colocou menor de idade. Bem, essa é uma forma de escrever isso. Mas existe uma forma que é mais simples, que o se ele tem o controlador falso também. O controlador de verdade é o se aqui for verdade. Então, se eu quiser simplesmente simplificar esse comando aqui dentro desse se anterior, bastava fazer isso. Ó. Se não, escreva menor de idade e tirar esse comando aqui de baixo. Ó. Por quê? Quando o comando é verdadeiro, ele executa essa linha. Se eu atribuo o se não, se eu coloco o se não aqui, significa que eu quero também controlar caso seja falso. Então, se isso aqui for falso, ele cai na linha do se não, menor de idade. Vamos rodar novamente. Vamos colocar aqui a idade, por exemplo, 12, e apertar Enter. Olha lá, menor de idade. E se eu rodar novamente e colocar 20, maior de idade. Então, esse aqui é o comando se completo, tá? Não necessariamente eu preciso usar o se não. Eu posso simplesmente só usar o se. O se não é obrigatório. Só caso eu queira verificar a possibilidade do falso, eu preciso usar o se não. Então, pessoal, essa é a nossa primeira videoaula sobre se. Vamos ter novos exemplos ainda, tá bom? Dica do mestre. Olá, gente! A dica do mestre de hoje é sobre o uso de comentários. Não sei se vocês perceberam, durante a aula do professor Fabiano, ele usou 2 barras para explicar o se, e aí ficou escrito de verde no Visual G. Aquilo nada mais é do que um comentário. Para que serve o comentário? Para o programador dar dicas sobre o seu algoritmo, ou ele escrever alguma coisa que ele possa acessar depois e facilitar o seu entendimento ou de outra pessoa que venha usar o programa. Então fiquem atentos a isso. Quando quiser comentar alguma coisa durante o programa, coloque // e descreva uma dica para você. Isso é muito útil nos nossos algoritmos.